Olá, boa noite, meninos. Uma boa quinta-feira para todos, o restinho de noite aí, tá? Vamos dar seguimento aonde paramos ontem, tá bom? E aí vamos iniciar lá no slide de, né? Onde fala sobre o Ministério da Saúde. Como é que funciona? Lembra que eu falei que a gente, né? Que todo mundo, todos os setores, todo o ambiente hospitalar é regido por uma portaria, né? Do Ministério da Saúde, tá bom? Para o Ministério da Saúde, o que é a cirurgia? A cirurgia, né, ela é uma operação ou um tratamento de uma doença, lesão ou deformidade que causa em um paciente, tá? Pode ser interna ou externa. Tem o objetivo de quê? Reparar, ou seja, né, ou ativar, né, ou aliviar um problema físico, um problema motor, um problema neurológico, um problema cardíaco. Então, a cirurgia, o conceito cirurgia para o Ministério da Saúde é isso, né? É um tratamento de uma doença, é uma operação que tem como objetivo, né, reparar ou corrigir um dano que está ocorrendo naquela pessoa, tá bom? É, é sempre realizado em uma sala de cirurgia, como a gente falou ontem, tá? Pode ocorrer também em ambulatórios, que são aquelas pequenas cirurgias, né? Quando uma unha do pé tá encravada, tem que ser um procedimento rápido, tá? Isso é uma operação que pode acontecer em ambulatório também. A cirurgia se desenvolve graças ao avanço tecnológico, como as microcirurgias ou as cirurgias a laser que a gente falou na aula passada também, que foi o marco dos anos 90, né? Não substitui totalmente as cirurgias tradicionais, essas cirurgias mais modernas. As cirurgias são classificadas conforme o momento em que se encontra a necessidade do cliente em realizar a mesma. Ou seja, as cirurgias elas vão ser classificadas de acordo com o que o paciente tem, tá bom? Se ele precisa abrir o abdômen, vai ser uma cirurgia geral, vai ser uma laparotomia exploratória. Então, esse tipo de cirurgia vai se chamar desse jeito. Mais lá pra frente a gente vai ver quais são os nomes mais comuns para cirurgias, tá? Vamos lá. Dependendo do risco de vida, a cirurgia pode ser emergencial, né? Pode ser de emergência, que requer uma atenção imediata porque tem uma ameaça muito grande à vida, né? Urgência, que requer pronta atenção, prazo de 24 a 30 horas, tá bom? Necessária, requerida ou programada eletiva e opcional, tá? Sob agendamento marcado, a longo prazo, semana ou meses. Então, tá. Então, as cirurgias, né, elas vão ter níveis que podem ocorrer entre urgência e pode ser aquelas cirurgias opcional ou eletiva, tá? A cirurgia emergencial. O nome já diz, emergencial, é aquilo que não pode esperar porque pode causar um dano muito grave à vida, pode causar até o óbito. Então, um exemplo de uma cirurgia emergencial. Temos uma pessoa vítima de PAF, vamos supor, PAF, né? Ele foi baleado na rua e tem que ser rapidamente operado para não perder, né, a vida. Então, essa é uma cirurgia emergencial. Outras cirurgias emergenciais, a gente tem um AVC, né, hemorrágico. Agora é AVE, né? Acidente vascular encefálico. Esse tipo de AVC, ele tem que ser imediatamente identificado e a pessoa tem que ser operada, tá bom? Urgência. A urgência é aquilo que vai causar um dano se não for operado, mas é aquilo que pode esperar um determinado tempo. O que é isso? Né? Esse tempo pode ser de 24 horas a 30 horas. Que pode ser considerado uma cirurgia de urgência. Pode ser uma pancreatite, né? Em que o fígado está próximo a, né, estourar, literalmente. Mas o indivíduo ele tem um determinado tempo ainda para ser operado, tá bom? Tem a necessária, aquelas cirurgias que são necessárias fazer, tá? Tem a requerida ou programada,
que é aquela cirurgia em que o médico programa, né? Uma cirurgia de bico de papagaio, né? Que é a hérnia de disco. O médico, ele programa essa cirurgia para que ela aconteça, uma cirurgia bariátrica, onde o médico vai marcar o dia da consulta, da cirurgia, perdão, tá? Em que ele vai marcar o dia da cirurgia. Uma cesariana. Uma cesariana é uma cirurgia programada, né? Que o médico vai lá e fala, olha, 41 semanas está previsto para dia tal, vamos marcar a cirurgia para esse dia, tá bom? A cirurgia eletiva opcional é aquela cirurgia em que a pessoa opta por fazer a cirurgia, tá? Exemplo de cirurgias opcionais, cirurgias plásticas, tá bom? A pessoa está optando por fazer, tá? Vamos lá. A cirurgia também ela é classificada de acordo com a finalidade, diagnóstica ou exploratória. Quando utilizada, pode ser visualizadas partes internas ou realizadas biópsias, laparotomia exploratória, tá? O que quer dizer isso? Tem a finalidade diagnóstica e a finalidade exploratória. Tem a finalidade de um diagnóstico. A pessoa tá grave, né? Tá em um estado grave e o médico não sabe por que ela tá tendo uma falência de um determinado órgão. O que o médico vai fazer? Ele vai abrir o paciente, né? Vai fazer cirurgia normalmente e vai diagnosticar o que está causando essa disfunção no paciente. Tem também a cirurgia exploratória, né? Ou exploratória, que ela pode ser para o médico realmente explorar, tá? Igual eu falei com vocês. A cirurgia, vamos supor, a cirurgia de uma pessoa que foi baleada no abdômen, né? Vítima de PAF. O médico, ele sabe que a bala entrou ali no abdômen e a região, mas ele não sabe onde ela está localizada. Então, o que ele vai fazer? Ele vai, né, fazer essa cirurgia de laparotomia exploratória para realmente explorar a região abdominal e achar onde está a cápsula da bala, né? Cápsula não, onde está a bala no paciente. E ver quais são os tipos de tecido que ele lesionou e tal. Ui, falta de ar um pouquinho, né? Vamos lá. Também pode ser através de biópsias, né? A pessoa tá com um determinado câncer, né? Um determinado neoplasia no fígado, por exemplo. Ele vai ter que fazer uma cirurgia para retirar um pedaço do fígado para a gente levar para biópsia e saber qual é o tipo de neoplasia, se ela é benigna ou se ela é maligna, tá? A curativa, quando se corrige alterações orgânicas, como amidalite, né? A amidalectomia, né? Que é a operação das amígdalas. Você vai retirar as amígdalas, tá bom? Reparadora, quando dá reparação de múltiplos ferimentos, enxerto de pele, é um exemplo de cirurgia reparadora. Reconstrutora ou cosmética, quando se processa uma reconstituição rinoplastia, né? Rinoplastia ela pode ser considerada uma cirurgia reconstrutora ou cosmética, tá bom? Paliativa, quando se necessita corrigir algum problema, aliviando os sintomas da enfermidade, não havendo cura, como a colostomia, tá bom? Vai dar só uma resolução paliativa para aquele paciente. Vamos lá. Classificação, né, que a gente falou, emergencial, imediata risco de morte, tá? Indicações para cirurgia, sem demora alguma. Chegou, foi direto para a sala de cirurgia. Lembra porque tem que ser perto do PS, perto da UTI, que fique localizado no centro cirúrgico, justamente para não perder tempo na hora que esse paciente chega pra gente, tá bom? Vamos lá, aqui tá falando toda a classificação. Nomenclatura. A nomenclatura ou terminologia cirúrgica é um conjunto de termos usados para identificar o procedimento que vai ser realizado, tá? Conforme a área que o médico vai operar, conforme a localização que ele vai operar, conforme o órgão que ele vai operar, ele vai ter nome diferente e finais diferentes também. A gente vai ver aqui, tá bom? Alguns exemplos
de raiz. Anjo. Anjo sempre tá ligado a vasos, tá bom? Vasos sanguíneos. Sempre que vocês ouvirem anjo, angioplastia, vai ser o quê? A reparação dos vasos sanguíneos, tá? Flebo. Flebo você lembra de quê? Você lembra de veia, tá bom? Uma flebite, ela é causada onde? Nas veias, tá? Tráqueo, quer dizer o quê? Traqueia. Fazer uma traqueostomia. O que vai ser uma traqueostomia? Vai ser vai ser um procedimento realizado na traqueia. O rino sempre vem de nariz, tá bom? Oftalmo, olhos. Ístero, útero, tá? Histerectomia vai ser o quê? A retirada do aparelho reprodutor feminino, tá bom? Láparo. Láparo vem da onde? Parede abdominal, tá bom? Por isso que o nome é laparotomia exploratória, um exemplo. Vai ser o quê? Uma cirurgia onde vai abrir o abdômen da pessoa e vai se explorar lá dentro, tá bom? Orque vai ser o quê? De testículos e etc. Conforme vai mudando o órgão que vai ser operado, conforme vai mudando o órgão que vai ser operado, vai mudando o nome dele também. A gente vai ver que vai mudar o final também, dependendo do que o médico quer fazer, tá bom? Então, o prefixo raiz, né, vai ser o ex de externo, fora, mais oftalmo, olho, tá bom? Então, vai formar o quê? Exoftalmia, que vai ser o quê? A retirada do olho. Exoftalmia. Proteção acentuada do globo ocular, significa isso. Cirum, ao redor, mais cisão, separação. Vai formar o quê? Uma circuncisão ou postectomia, excisão do prepúcio, tá? Uma cirurgia masculina essa. Os sufixos mais utilizados, né, na composição de terminologia cirúrgica são... Então, aqui são os sufixos. A gente viu quanto ao... A gente viu agora antes os prefixos, que é aquilo que vem antes. E agora a gente vai ver os sufixos. Tomia vai ser o quê? Vai ser uma cisão, um corte, tá? Significado da palavra. Laparotomia vem de quê? Abertura da cavidade abdominal, tá bom? Traqueostomia vem da traqueia, lembra? Traqueia, tá? Traqueostomia. Tomia vai ser o quê? Uma abertura. Então, a gente já sabe que vai fazer através do nome da cirurgia. Traqueostomia. Uma laparotomia vai ser uma abertura da região abdominal, tá? Estomia. Comunicar um órgão tubular ou oco com o exterior através de uma boca, tá bom? Cistostomia, vai ser o quê? Abertura da bexiga, né? Quando a pessoa ela não consegue mais urinar pela uretra, não consegue mais. O que vai acontecer? O médico vai fazer uma abertura aqui na bexiga, na cistostomia, para que ela possa urinar por ali, tá? Colostomia, outro exemplo, colostomia. Vai ser a abertura cirúrgica na parede abdominal para comunicar uma porção do cólon com o externo, tá bom? Então, o médico, ele vai fazer uma colostomia. Ele vai pegar parte, né, do intestino grosso, na região do cólon, tá bom? E vai fazer uma abertura na parede abdominal, ligando o intestino grosso ao ambiente externo, para que ele possa, né, fazer as suas evacuações por ali, tá bom? Ectomia é a retirada parcial ou totalmente de um órgão, tá bom? Ectomia, então a gente tem o que como ectomia de exemplo? Histerectomia, que eu falei com vocês, que é a retirada do sistema reprodutor feminino, né? Do útero, dos óvulos, ele vai fazer uma histerectomia, ele vai retirar esse aparelho da mulher.
Vamos lá. Esplenectomia vai ser a retirada do baço, tá bom? Esplenodectomia. Plastia tá relacionada à reparação, tá bom? Reparação plástica. São geralmente as cirurgias plásticas, tá bom? Rinoplastia, que é a correção do nariz, tá? Abdominoplastia, né? Aí a gente tem várias nesse segmento. Rafia tá relacionado ao quê? A sutura. O médico vai suturar, ele vai costurar. Isso vai ser o quê? Herniorrafia, né? Aquelas pessoas que têm hérnia umbilical, hérnia inguinal, tá bom? Vai ser a sutura para a correção dessa hérnia. Pexia vai ser a fixação. Exemplo, nefropexia, elevação, fixação dos rins. Vamos lá, tive que fazer uma pausa aqui, mas vamos lá. Parei na eu parei na pexia, né? Pexia, que é a fixação. Exemplo, nefropexia, elevação e fixação do rim, tá bom? Escopia, visualização da cavidade através de aparelhos especiais. Laparoscopia, endoscopia. Endoscopia vai ser o quê? Vai ser inserção, né, de uma câmera, né, de um aparelho especial na região do sistema gastrointestinal do paciente, tá bom? Vamos lá, meninos. Classificação das cirurgias potencialmente de contaminação. Cirurgia limpa. Cirurgia potencialmente contaminada. Cirurgia contaminada e cirurgia infectada. A incidência esperada de infecção em ferida cirúrgica segundo o potencial de contaminação, né? Aqui são só os percentuais para a gente ficar ligada. Vamos lá, limpas, de 1 a 5% das cirurgias. Potencialmente contaminadas, de 3 a 11% das cirurgias. Contaminadas, de 10 a 17% das cirurgias. E infectadas, que tem um maior índice, que é maior que 27% das cirurgias, tá bom? Classificação das cirurgias potencialmente no potencial de contaminação, como é que vai ficar? Então, cirurgia limpa é o quê? São realizadas em tecidos estéreis ou passíveis de descontaminação, na ausência de processo infeccioso local, tá? Então, cirurgia limpa são aquelas cirurgias realizadas, né, em tecidos estéreis ou aqueles que podem, né, são passíveis à descontaminação. Exemplo de um tecido estéreo. Tecido estéreo é a região respiratória, né, inferior aqui embaixo, que é o que? Traqueia, brônquios, bronquíolos e pulmão propriamente dito, tá bom? Exemplo, considera-se limpa cirurgias realizadas na epiderme, tecido celular subcutâneo, sistema musculoesquelético, nervoso e cardiovascular, tá bom? Então, toda cirurgia que vai ser cardíaca, respiratória, nervoso, né, vai ser uma cirurgia limpa, porque esses tecidos eles são estéreis ou eles estão passíveis de descontaminação, que é o exemplo de tecido epitelial ali, tá bom? Cirurgia potencialmente contaminada são as realizadas em tecidos colonizados por flora bacteriana pouco numerosa, em tecidos cavitários com comunicação com o meio externo ou de difícil descontaminação na ausência de processo infeccioso local. Exemplo, considera-se potencialmente contaminadas cirurgias realizadas no trato gastrointestinal, exceto o cólon, respiratório superior ou inferior, tá bom? Lembra que eu falei que a parte estéril do sistema respiratório é o respiratório inferior, onde está contido a traqueia, os brônquios e os branquíolos e o pulmão. O que faz parte do sistema respiratório superior, né? Que é a laringe, faringe e o canal nasal, tá? A boca também. São os respiratórios, né? Que eles não são estéreis, tá bom? Então, cirurgia limpa, a gente vai pensar em respiratório inferior e cirurgia potencialmente contaminada é respiratório superior, tá bom? Só pra gente não confundir aí.
tá? Tem outros exemplos também, que é gastrointestinal. O sistema nosso gastrointestinal, a gente sabe que é composto por bactérias, então é potencialmente contaminada, tá? O gênito urinário, cirurgias oculares ou vias biliares, tá bom? Cirurgia contaminada são as realizadas em tecidos colonizados por flora microbiana abundante, de difícil descontaminação na ausência de processo infeccioso local. Exemplo: considera-se contaminadas cirurgias realizadas no cólon, reto e ânus, né? Em tecido com lesões cruentas e cirurgias de traumatismo craniano encefálicos abertos. Por quê? Quando a pessoa tem um trauma, um TCE, né? O que acontece? E essa ferida, ela é aberta, aonde ela cair, ela vai pegar resíduos da onde ela cair, né? Vamos supor, foi vítima de um atropelamento, foi lançado a 20 metros do local. Quando ele caiu, ele abriu um TCE, né? Abriu uma ferida lá no cérebro, em contato diretamente com o encefalo. Aonde ele caiu, vamos supor, ele caiu numa terra, né? Um tecido não, desculpa. É uma superfície arenosa. O que vai acontecer? Vai entrar o que na cabeça dele? Lá no TCE, vai entrar isso mesmo, resíduos, areia, sujeira, pó, tudo que tiver ali vai entrar na ferida dele, tá bom? Então, essa é considerada uma cirurgia contaminada, tá? Vamos lá. E o cólon, reto e ânus, a gente sabe que é contaminado, né? Por causa das bactérias, certamente. Cirurgias infectadas. Diferente, hein? Cirurgia contaminada para infectada. A gente vai ver a diferença agora. São realizadas em qualquer tecido na presença de processo infeccioso local. Em geral, as infecções de feridas cirúrgicas surgem entre 5º e 7º dias após a operação, né? Após o pós-operatório. O paciente pode apresentar queda do estado geral, anorexia e febre, tá bom? Então, a cirurgia infectada, vamos supor assim, vamos dar um exemplo. Uma mulher fez uma cesariana, né? Deu tudo certo na cesariana, o médico suturou e tudo. Ela foi, né? Ficou 3 dias lá internada no hospital e recebeu alta. Quando ela foi para casa, no 7º dia de alta, o que aconteceu? Ela teve inflamação nos pontos, né? Tá secretivo, tá com odor fétido, a secreção tá amarelada, pouco esverdeada. Então, quer dizer o quê? Ela teve uma infecção, né? Tá tendo uma infecção. Ela vai ser operada novamente. Vamos supor que foi preciso que operasse ela novamente. Ela vai ser classificada como uma cirurgia contaminada, porque ela tá respondendo a um processo infeccioso, tá? Tá ocorrendo uma infecção ali naquele local. Então, vai ser uma cirurgia infectada, tá bom, meninos? Vamos lá. Tempos cirúrgicos, muito importante isso, hein? Tempos cirúrgicos. Primeiro tempo, exerese, remoção ou extirpação cirúrgica de órgãos ou de estruturas anatômicas, tá? Segundo tempo, diurese, separação dos tecidos por intervenção manual ou de instrumentos. Pode ser cruenta, arranhamento, curetagem, desbridamento, difusão ou deslocamento, escarificação, esmagamento, incisão por pressão ou por deslizamento. E incrunta a laser, né? Com bisturi elétrico, tá bom? Geralmente é com bisturi elétrico, cirurgias grandes, tá? Quando é uma neurocirurgia, quando é uma cirurgia cardíaca, tá bom? Vamos lá, terceiro tempo. Homeostasia é o conjunto de manobras manuais ou instrumentais para reter ou prevenir uma hemorragia ou impedir a circulação de sangue em determinado local. Então, homeostasia a gente vai saber, sempre vai ligar ao tempo de fazer a contenção de sangue, tá? Para parar
esse sangramento, né? Impedir a circulação de sangue em determinado local. Então, o médico vai fazer uma hemostasia para quê? Para impedir que o sangue retorne para aquele local onde ele está fazendo a cirurgia, tá? Se ele vai fazer uma cirurgia cardíaca, ele precisa que o sangue pare de encher, né, as válvulas cardíacas. Para quê? Para que ele possa realmente operar ali naquele defeito ou aquele problema que aquela pessoa está desenvolvendo, tá bom? Então, ele vai fazer uma hemostasia, desculpa. O quarto tempo é a síntese. Vai ser o quê? Vai ser o ato de suturar. Vai ser o ato de suturar aquele tecido em que ele fez a abertura, tá bom? Então, vamos lá. A gente tem o primeiro tempo, que é a exerese, que vai ser o quê? A remoção, vai ser a extirpação cirúrgica de órgãos, né? Ele vai realmente abrir, ele vai fazer a incisão dele, tá? Exerese, esse é o primeiro tempo. Segundo tempo vai ser diérese, que vai ser a separação dos tecidos através de forma manual ou através de uma ferramenta, que ele é igual um gancho assim, você coloca na pele do paciente para que ela abra, tá? Ela fica assim. Essa diérese, ela pode ser cruenta ou pode ser incruenta. A cruenta vai ser o quê? Vai ser a curetagem, vai ser um desbridamento cirúrgico que o médico vai fazer, tá bom? Curetagem a gente sabe que é quando ocorre aborto, né? E tem que fazer a limpeza desse útero, tá bom? Tirar todo esse tecido morto para que a mulher possa parar de sangrar, tá bom? Na saúde da mulher vocês vão ver isso é bastante legal, se vocês não tiverem ainda, tá? O terceiro tempo, que a gente já falou, que é hemostasia, que vai ser onde o médico vai parar o fluxo sanguíneo naquele tecido em que ele tá operando, tá bom? Se for cardíaco, ele vai parar o fluxo de sangue ali, tá? Síntese é a parte final, que é o ato de suturar, tá bom? Onde ele vai fazer a sutura dele, onde ele vai costurar literalmente. Vamos lá. As posições cirúrgicas, né? É importante para quê? Né? Conhecer os princípios da anatomia e da fisiologia. Habilidade no manejo da mesa cirúrgica e de seus acessórios. A tarefa de colocar na mesa de operações o paciente que vai ser submetido à cirurgia é uma atividade que requer participação da equipe de enfermagem. Então, é a gente que vai estar lá dentro posicionando os pacientes. A utilização de diferentes angulações de suas partes, cabeceira, tronco-membro, coxim lombar ou de acessórios auxiliares, perneira metálica, suporte de braço ou ombreira, tá bom? Tem o objetivo de quê? Prevenção das complicações prevenção das operações pós-operatórias, tá? Decorrente de posições inadequadas durante a cirurgia. Porque, como eu falei com vocês, lembram? Tem cirurgias que duram 8, 12 horas, 16 horas. Imagine você ficar na mesma posição, uma posição desconfortável, uma posição né, uma posição ruim mesmo. Imagine você ficar todas essas horas sendo operado numa posição que vai te fazer mal quando você acordar. Então, por isso que é necessário, né? Tem que ter um entendimento da equipe quanto ao posicionamento. Prevenção de acidentes, tá bom? Prevenção de desconforto desnecessário da posição cirúrgica, tá? As principais posições das cirurgias são quais? São a posição. Vamos lá. Vou aumentar um pouquinho esse zoom aqui. Vamos lá, tem as nossas posições aí, tá? Na foto lá. A gente vai identificar. Aí é importante que vocês acompanhem comigo aqui no slide, tá bom? Essas posições. Temos a posição de Sims. Sims é essa posição, né, onde o paciente está deitado de barriga para baixo, né, na região dorsal. Dorsal é sempre dorso, então ele tá de barriga para cima, tá? De barriga para baixo, aqui ele tá
posição contrária, posição de Sims, com a perna um pouco lateralizada, né, e o braço também. Do lado, a gente tem o decúbito dorsal ou posição supina, que é aquela que o paciente está de barriga para cima, olhando para frente, tá? Tem a posição de Trendelenburg. Trendelenburg é a posição onde a cabeça, né, ela tá mais baixa que a região dos membros inferiores. Então, os membros inferiores vai ficar mais alto do que a parte superior da pessoa, tá bom? Trendelenburg. Posição Trendelenburg invertida. É a mesma coisa que Trendelenburg, só que ao contrário. Em vez dos membros inferiores ficarem para baixo, quem vai ficar para baixo, em vez de os membros inferiores ficarem para cima, quem vai ficar para cima é a cabeça do paciente, tá bom? Geralmente utilizado em cirurgias, né, neurológicas, tá? Posição Jacques-Braskin. Canivete ou Depage, tá? A gente chama de canivete, melhor. Porque essa cirurgia vai ser onde o paciente ele vai estar com o bumbum mais localizado. Vão ser cirurgias onde vai fazer de hemorroida, tá bom? Cirurgias hemorroidárias. Essa posição é aceitável, tá? Tá bom? Tudo que vai mexer lá no ânus, no reto, essa posição é indicada. Decúbito ventral ou posição de prona. Agora no Covid a gente tá vendo muito essa posição, tá bom? O paciente realmente fica nessa posição de prona, ele fica pronado, tá? É a região onde ele fica deitado de barriga para baixo mesmo, com a cabeça centralizada, tá? A gente coloca ali um pouquinho de travesseiro, para ele não ficar totalmente assim. Mas ele fica com um pouquinho com a cabeça lateralizada também, tá? Pra que melhorar aqui, né? A parte respiratória no Covid, tá? Aqui, geralmente, essas cirurgias de decúbito ventral, a posição de prona, é quando vai operar a coluna lombar, tá? Quando vai operar a coluna cervical. Aí o médico, geralmente, ele solicita essa posição, porque aí fica melhor acesso para ele acessar, né? Aí fica melhor. Vamos lá. Posição de litotomia ou posição ginecológica. É aquela posição de parto mesmo, né? Quando a mulher vai colher um preventivo e tal. Que ela tem que ficar nessa cirurgia. Ela tem que ficar nessa posição na cirurgia. Um exemplo, cirurgia de curetagem, que o médico vai precisar fazer a raspagem do tecido uterino, tá? Posição semi-flower. Vai ser um pouco levantado, né? Um pouco elevado, os membros superiores, e abaixo os membros inferiores.